Olá, boa tarde. Empréstimos não autorizados, descontos indevidos na folha de pagamento. O crédito consignado tem recebido muitas reclamações de clientes. Para se ter uma ideia, em um ano, o número de queixas em relação à modalidade subiu 44%. Na primeira edição de 2022 do Jornal da Justiça, vamos falar sobre os direitos dos consumidores em relação ao tema. Esse é um dos destaques. E vamos aos demais. Superior Tribunal de Justiça mantém preso o suposto líder de grupo acusado de roubo de gado no interior de Goiás. Tribunal de Justiça de São Paulo mantém multa de mais de 8 milhões de reais à Telefônica Brasil. Os desembargadores não verificaram ilegalidade no ato do PROCON. E ainda, na retrospectiva do Superior Tribunal de Justiça, você vai ver que a Corte manteve a produtividade em alta em 2021 e também as principais decisões em relação à pandemia. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, negou o pedido de liminar para colocar em liberdade Ronaldo Bezerra da Silva, preso preventivamente sob acusação de liderar uma organização criminosa armada em Goiás. O grupo teria praticado furtos, roubos e receptações qualificadas de pelo menos 500 cabeças de gado, gerando prejuízo às vítimas de cerca de R$800 mil, além de realizar lavagem de dinheiro. A defesa de Ronaldo alegou excesso de prazo na prisão preventiva e consequente risco de contágio pela Covid-19 na unidade prisional. Mas ao negar o pedido, o presidente do STJ afirmou que não ficou demonstrado que o réu faz parte de grupo vulnerável ao coronavírus, como exige o Conselho Nacional de Justiça para a concessão desse tipo de relaxamento de pena. O mérito do habeas corpus será julgado pela 5ª turma. E o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o despacho do Ministério da Educação contra comprovante de vacina em instituições federais de ensino. A consultora jurídica da TV Justiça, Karina Rabelo, tem os destaques desta decisão. O Partido Socialista Brasileiro requereu tutela de urgência na arguição de descumprimento de preceito fundamental 756 para suspender imediatamente o despacho de 29 de dezembro de 2021 do Ministério da Educação, que proibiu a exigência de comprovante de vacinação contra a Covid-19 como condicionante ao retorno das atividades presenciais no âmbito das instituições federais de ensino. O ministro relator, Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, deferiu a tutela de urgência e decidiu pela imediata suspensão do referido despacho, por entender, entre outros fundamentos, que o Estado brasileiro deve garantir políticas públicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, e que as instituições federais de ensino têm autonomia para decidir sobre a exigência de comprovante de vacina no retorno das aulas presenciais. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve multa de mais de 8 milhões de reais aplicada pelo PROCON à empresa de telecomunicações no estado. Os desembargadores analisaram um pedido da Telefônica Brasil que tentava reverter penalidades aplicadas pelo PROCON de São Paulo e uma multa de mais de 8 milhões e 300 mil reais. Os desembargadores não verificaram ilegalidade no ato do PROCON, inclusive que pudesse anular a multa. Na decisão, concluíram que a penalidade foi proporcional à infração cometida pela Telefônica. Além disso, o PROCON garantiu contraditório e ampla defesa no processo administrativo. As penalidades impostas pelo PROCON foram com base nas reclamações de consumidores de 6 municípios, inclusive da capital paulista, por violação ao Código de Defesa do Consumidor. De acordo com as reclamações, a empresa praticava abusos nos contratos de banda larga, fidelização em serviço de TV e falhas no serviço de telefonia móvel nesses municípios. A multa foi imposta para desestimular as práticas abusivas. Veja a seguir os direitos dos consumidores em relação ao crédito consignado. Eu volto já. A Constituição é responsável por garantir direitos fundamentais historicamente conquistados pela sociedade, inclusive impedindo que tais direitos sejam abolidos por maiorias ocasionalmente formadas.
Crédito consignado. Aquele empréstimo que a gente consegue no banco em que o pagamento é descontado diretamente no contra-cheque. Pois é, essa modalidade tem recebido muitas reclamações dos clientes. De acordo com a Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o número de queixas subiu 44% em um ano, a maior parte por informações inadequadas sobre o serviço. Reclamações envolvendo consignados ficaram em primeiro lugar no portal consumidor.gov.br, um salto de 39 mil queixas em 2019 para 88 mil em 2020. Entre os principais problemas estão empréstimos não autorizados, cobrança por produtos que não foram contratados e descontos indevidos na folha de pagamento. O crédito consignado é considerado vantajoso por ter uma das menores taxas de juros do mercado. Isso porque as parcelas são descontadas automaticamente do salário ou do benefício do INSS, no caso de aposentados ou pensionistas. As fraudes nessa modalidade de serviço são realizadas a partir do vazamento de dados dos clientes. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, um dos fatores que contribuiu para o número de golpes foi o fato de, em outubro do ano passado, o governo ter editado medida provisória que ampliou o crédito consignado como medida de incentivo à economia durante a pandemia da Covid-19. A medida refletiu em casos de instituições financeiras oferecendo crédito sem consentimento dos clientes. A Febraban puniu mais de 600 bancos e financeiras. As sanções vão desde a advertência à suspensão permanente da relação comercial. E para repercutir o assunto, eu converso agora com o advogado Benjamin Barros. Aqui, antes de mais nada, boa tarde. Obrigado por estar conosco nessa primeira edição do Jornal da Justiça, primeira edição, do Jornal da Justiça, primeira edição, doutor. Justamente um privilégio tê-lo conosco aqui para falar sobre este importante assunto. Muito boa tarde. Boa tarde, Cadu. Sempre um prazer participar aqui do programa para trazer essas orientações ao consumidor. Sobre esse assunto que, como vimos na matéria, tem gerado muitas reclamações. Então, vamos começar com algumas situações específicas. Por exemplo, a constatação de um desconto referente a um empréstimo que não foi contratado pelo cliente. O que é que ele deve fazer? O primeiro passo é identificar a origem desse empréstimo. Então, se foi perante um banco, o consumidor identificou no extrato, deve procurar esse banco para ter as informações sobre o valor contratado, número de parcelas, valor das parcelas. Agora, se estiver vinculado ao INSS, a um aposentado, pensionista, beneficiário, ele pode comparecer a um dos postos do INSS ou acessar o portal Meu INSS. Lá ele consegue visualizar um extrato dos empréstimos consignados e ali identificar as informações, né, do banco, o valor do empréstimo, o valor de parcelas. A partir dessas informações é que o consumidor consegue tomar as providências mais efetivas, né? Que seriam fazer as primeiras reclamações administrativas. Fazer uma reclamação na ouvidoria do banco, uma reclamação na ouvidoria do Banco Central, registrar um boletim de ocorrência, porque não deixa de ser um crime de fraude, ainda que o dinheiro tenha caído na sua conta, né, do consumidor. E, se tiver vinculado ao INSS, fazer uma reclamação também na ouvidoria do INSS. Mas, infelizmente, Cadu, a verdade é que, em várias ocasiões, essas reclamações não são atendidas, solucionadas da maneira que o consumidor espera. Então, acaba trazendo, infelizmente, essa necessidade de ter que recorrer ao judiciário. Tem até um portal do consumidor.gov, que foi criado pelo Ministério da Justiça, e tem sido bem eficaz, né? O consumidor faz uma reclamação, a empresa tem 7 dias para responder, e se ela não responder, pode ser multado ou alvo de alguma ação da Prodecon no Ministério Público. E aqui no Distrito Federal tem um convênio com o Tribunal de Justiça que se converte a reclamação em processo judicial. Mas, infelizmente, na maioria dos casos que a gente vê, essas reclamações administrativas acabam servindo como um pré-estágio para o processo judicial, porque não são solucionadas. E aí, no processo judicial, o consumidor deve procurar o advogado de confiança ou a defensoria pública para que proponha ação judicial, pedindo liminarmente que cessem os descontos, porque provavelmente essa altura do campeonato já está sofrendo algum desconto no contra-cheque, e no mérito pedir esse cancelamento do contrato, inexistência de débitos. E aí eu faço só 2 ressalvas que eu acho importante aqui, Cadu, para o consumidor, que é a questão do dano moral. Muitos acham que é uma coisa simples pedir um dano moral dentro do processo, mas nesse caso ele não é presumido. Então, o consumidor deve comprovar dentro do processo esse dano moral para que ele possa ter esse benefício concedido.
E é uma coisa que não está uniformizada nos tribunais, então não é só pedir, né? Tem muitos casos que ganham e outros que não ganham. A outra ressalva importante para o consumidor é que no CDC ele traz a ressalva da restituição em dobro dessas parcelas que foram debitadas da conta do consumidor. Porém, na justiça brasileira tem uma grande controvérsia sobre isso, porque exige-se a prova de má-fé. E eu digo que é um grande desafio provar essa má-fé do banco, tem sido bem difícil. Então, na maioria dos casos, acaba sendo uma restituição simples, com correção monetária e juros. Doutor, me chamou a atenção justamente um ponto específico, que é a questão do boletim de ocorrência. Importante, mesmo ainda nessa fase da reclamação administrativa, já se fazer o BO, já prevendo o que pode acontecer depois. Exatamente. Até porque, como eu disse, não deixa de ser um crime. Eu já vi pessoas pensarem que, como o dinheiro caiu na conta dela, não seria uma fraude, mas na verdade também é uma fraude. A gente sabe que tem uns golpes, né, que a pessoa, o estelionatário, pega esse dinheiro, cria uma conta falsa, enfim, e leva o dinheiro embora e o consumidor fica ali com onda de ter que pagar as parcelas. Mas tem também os casos em que cai o dinheiro na própria conta do consumidor, mas não foi ele que solicitou, foi alguém, provavelmente algum fortuito interno ali do banco, algum funcionário que acabou acreditando nesse valor, fazendo esse empréstimo sem a solicitação do consumidor. E eu te digo que eu já vi muito acontecer, principalmente com os aposentados, de que cai esse dinheiro, está numa situação delicada de dinheiro, financeira, e acaba usando aquele valor que foi acreditado na conta e acaba se tornando refém das parcelas que vem ali. Não consegue devolver o dinheiro e cancelar a operação. Doutor Benjamin, muito obrigado pela sua participação. Um feliz 2022 e que tenhamos um ano que já começamos preparados, inclusive, para situações como essa. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Cadu. Uma grande satisfação. Feliz ano novo também. Toda nossa. E veja a seguir, na retrospectiva do Superior Tribunal de Justiça, você vai ver que a Corte manteve a produtividade em alta em 2021. E ainda, as decisões importantes em relação à pandemia. Uma das principais características da nossa Constituição de 88 é a cristalização de direitos e deveres esculpida no artigo 5º. Temos uma escolha constitucional de reforçar os direitos fundamentais. Não é à toa que o nosso rol do artigo 5º é tão extenso. Deixamos de lado um passado ditatorial e firmamos a vocação dessa Constituição cidadã. Em 2021 foi marcado pela continuidade da pandemia da Covid-19. Os órgãos julgadores do Superior Tribunal de Justiça não só mantiveram a produtividade em nível elevado, apesar de tudo, como também deram decisões importantes com impacto em milhões de processos em trâmite no país e na vida cotidiana dos brasileiros. O Jornal da Justiça exibe nesta semana uma retrospectiva com as principais decisões do STJ ao longo de 2021. Mesmo quase um ano após o primeiro caso de Covid-19 registrado no Brasil, 2021 começou com um número elevado de casos da doença e vários questionamentos em relação à pandemia chegaram ao STJ. Em janeiro, o presidente da Corte, ministro Humberto Martins, negou liminar contra ato editado pelos ministros da Justiça, da Saúde e da Casa Civil com regras para a entrada de passageiros no país. O ministro Humberto Martins negou liminar em mandado de segurança no qual 2 brasileiros que estão fora do país pediram a suspensão de trecho da portaria do governo federal que exige que passageiros de voos internacionais com destino ao Brasil apresentem para a companhia aérea teste RT-PCR negativo ou não reagente para a Covid-19. A norma estabelece que o exame seja feito nas 72 horas anteriores ao embarque e entrou em vigor no último dia 30 de dezembro, em portaria assinada pelos ministros da Casa Civil, da Justiça e Segurança Pública e da Saúde. Os viajantes brasileiros estão na República Dominicana e alegam que estão impossibilitados de retornar para o Brasil devido à indisponibilidade de laboratórios na região para realizar o teste exigido. Por isso, a defesa pediu que eles fossem autorizados a embarcar no voo de retorno programado e realizassem o exame para a Covid-19 na chegada a São Paulo, em um laboratório dentro do Aeroporto Internacional de Guarulhos.
Ao negar a liminar, o ministro Humberto Martins considerou não ser razoável possibilitar o embarque de passageiros sem atender às restrições impostas excepcionalmente e temporariamente pelas autoridades, em detrimento da coletividade. O presidente do STJ ressaltou também que a portaria não traz nenhuma ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridades públicas. O mérito do mandado de segurança será julgado pela primeira sessão. A relatora é a ministra Suzete Magalhães. Em fevereiro, o ministro do STJ, Sebastião Reis Júnior, negou o pedido de habeas corpus para suspender decreto que determinava toque de recolher na Bahia. O ministro do STJ, Sebastião Reis Júnior, negou o pedido de habeas corpus em que um advogado buscava a suspensão do decreto editado pelo governador da Bahia para determinar restrições de circulação noturna em alguns municípios do estado, como medida de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. O decreto proíbe a população de permanecer ou transitar em qualquer local público das 8 da noite às 5 da manhã. Durante esse horário, apenas atividades essenciais podem funcionar normalmente. A determinação teve início no dia 22 e vai até o dia 28 de fevereiro. A capital Salvador é um dos municípios atingidos pela medida. No habeas corpus, o advogado sustentou não existir norma legal nem constitucional que autorize o Estado a restringir os horários de locomoção das pessoas, ameaçá-las de prisão ou retirada forçada da via pública em caso de desobediência. Ao analisar o pedido, o ministro Sebastião Reis Júnior observou que a jurisprudência do STJ considera incabível o habeas corpus contra ato normativo em tese, caso da impetração que questionava o decreto estadual. Seguindo os precedentes do tribunal, o relator indeferiu liminarmente o pedido. Com a crise sanitária instalada no país, os questionamentos em torno da pandemia ainda eram frequentes durante o mês de março. O destaque entre os julgamentos do STJ no período foi uma decisão da terceira turma. Os ministros entenderam que, apesar do fim do impedimento legal, a prisão fechada para devedor de alimentos não era permitida. Em função da pandemia da Covid-19, o artigo 15 da Lei 14.010 de 2020 determinou que a prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia deveria ser cumprida exclusivamente na modalidade domiciliar. A regra valia até 30 de outubro do ano passado, mas mesmo assim os ministros da terceira turma consideraram que a realidade da pandemia ainda não permite que o devedor de alimentos seja encarcerado. A relatora do habeas corpus julgado, ministra Nancy Andrighi, explicou que com a perda da eficácia da lei e a não prorrogação da recomendação número 62 do Conselho Nacional de Justiça no mesmo sentido, que vigorou até 12 de março, não há norma atual que regule o modo pelo qual deverão ser cumpridas as prisões dos devedores de alimentos. Segundo Nancy Andrighi, em razão do quadro social e humanitário atual, não é possível retomar a medida coativa extrema, mas também não se pode simplesmente adiar o cumprimento da prisão fechada para um período futuro, pois não há previsão do momento em que ela poderá ser efetivada. Assim, ao ponderar sobre a inviabilidade de se considerar automaticamente a aplicação do regime domiciliar a todos os casos, a relatora defendeu ser necessário tratar o tema de forma mais flexível. Ao final do julgamento, a turma definiu que caberá ao credor dos alimentos, que tem mais conhecimento sobre as características do devedor, optar pela medida que entenda ser a mais apropriada ao seu caso, o regime domiciliar ou o adiamento da medida para posterior prisão fechada. E com a melhora do cenário da pandemia, a terceira turma do STJ reviu esse entendimento em dezembro e entendeu ser possível a retomada gradual do regime fechado nas prisões civis por dívida alimentícia. E na retrospectiva do Supremo Tribunal Federal, você vai rever a homenagem ao ministro Marco Aurélio na última sessão que ele participou antes de se aposentar. O plenário do STF prestou uma homenagem ao decano da Corte. Em nome do tribunal, o ministro Dias Toffoli foi o primeiro a falar. Tenho o privilégio de render tributo a um colega, mas também a um querido amigo e a um brasileiro que sintetiza, acima de tudo, a vocação para o serviço público em defesa do direito, da Constituição e da democracia. Dias Toffoli destacou que desde 1999 até agora, o decano recebeu a relatoria de um total de 129.100 ações e se tornou o ministro que mais julgou processos na história da Corte.
Marco Aurélio proferiu 268.077 decisões, sendo 93.755 individuais e 29.676 colegiadas, apenas em processos de sua relatoria. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o Advogado-Geral da União, André Mendonça, e o representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Walter Moura, também parabenizaram a forma como Marco Aurélio conduziu a longa carreira. Seja voto vencedor, seja voto vencido. Sua Excelência, o ministro Marco Aurélio, sempre trouxe novas luzes na busca das soluções às altas questões que adentraram nesta Suprema Corte, de modo a enriquecer a salutar pluralidade de visões inerentes aos órgãos colegiados. A partir do uso primoroso do vernáculo, de improviso, mas primoroso do vernáculo, e com um senso apurado de bom humor, Vossa Excelência contribuiu sobremaneira com a ciência e a arte de julgar. Se a justiça há de ser feita dentro de um rito, de uma passada que olha para todos os lados, ao dizer a consequência final ao cidadão, Vossa Excelência olhou para todos os lados, ouviu todos os lados e disse para todos os lados. Durante a sessão, houve ainda o lançamento de um hot site todo dedicado aos 31 anos de carreira do ministro Marco Aurélio, contendo fotos, depoimentos e registros históricos do decano da Corte. Na página, que pode ser acessada no site do Supremo Tribunal Federal, é possível acompanhar a linha do tempo da carreira do ministro e conferir algumas curiosidades. Algumas das expressões que estão nesse hot site e assentar que nos seus frutíferos 31 anos de Supremo Tribunal Federal, o ministro decano nos ensinou que, mesmo na presença de tempos estranhos, mesmo nas crises agudas ou de quadras alviçareiras, é preciso julgar com desassombro maior e observando a organicidade do direito. O ministro Marco Aurélio fez uma pequena reflexão de sua atuação nesses 31 anos no STF. Ele agradeceu aos colegas e manifestou a confiança que mantém na mais alta corte do país. Os meus agradecimentos pela troca de ideias nesses 31 anos de Supremo, pela até mesmo paciência dos meus pares, considerado espírito irrequieto que mantenho. Nesse adeus, eu tenho a certeza absoluta que o Supremo, na composição atual, não faltará a nacionalidade. Que assim o seja. E o meu muito obrigado de coração a todos os senhores. Uma última notícia. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, foi diagnosticado com Covid-19. Ele passa bem. Cumprirá isolamento em casa e continuará despachando normalmente em trabalho remoto até o próximo dia 15, quando entrará de férias. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia. Uma ótima tarde para você. Tchau.